Gisele. Boa noite. Primeira a entrar. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? A Gisele sempre é a primeira a entrar, né, Gisele? O dia que tu não entrar de primeira, eu vou sentir falta. Oi, filha. Tudo bem, filha? Oi, Laura. Hoje tu foi rápida. Hoje tu foi muito rápida. Boa noite para quem tá entrando, gente. Sejam bem-vindos à nossa live. Tu fica só esperando? Tudo bem, filha? No início da live a gente consegue acompanhar quem entra, né? Boa noite. Tem alguns que eu ainda não sei o nome certinho. Quiserem me falar, daqui a pouco eu já tô gravando o nome de vocês. Hoje foi bem corrido de novo, né? Que bom, né? Eu sempre falo que graças a Deus que o tempo da gente tá corrido, né? Graças a Deus que o tempo da gente tá corrido. E espero que o de vocês também esteja tão corrido quanto o meu, tá? Hoje nem deu tempo de eu ir pra minha casa. Tô na loja ainda. E comi um lanchinho aqui mesmo e bora pra nossa live. Da Joselita. Boa noite. Devagarinho eu vou conhecendo vocês. Eu gosto bastante de saber o nome, né? Às vezes eu demoro um pouquinho pra gravar, tá, gente? Mas logo eu já consigo. Tabata de Jaraguá do Sul. Legal isso. Legal vocês colocar de onde vocês estão me vendo. É legal, isso é muito bom. Olha só. Tabata tá costurando e tá me assistindo. Que legal. Oi, Clarice. Boa noite. Tudo bem? Muito trabalho, como é que vocês estão? Cheios de pedidos para final de ano, já estão? Como é que tá a rotina de vocês? Tá corridão ou tá corridinho? Boa noite, Dai. Tô bem feliz, né? A gente já ontem fez a divulgação, né, nossos aulões que vai ter agora no mês de novembro, né? Pro próximo mês, então tô bem feliz. Quem ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve que vai ser muito legal. A gente tá preparando tudo com muito, muito carinho. São Paulo, legal. Oi, Beth. Trabalho em uma loja de cortinas para esse ano. Ai, que bom que você precisa das dicas. Ó, vai lá, assiste todas as lives que sempre a gente tem uma dica que de repente pode estar te ajudando, tá, Tabata? Vai lá. Bem, gente, deixa eu falar para vocês. Eu sempre gosto de falar, né? E repetir toda a live, né? Até porque sempre tem gente nova e que bom que sempre tem gente nova. Isso prova que a gente continua crescendo devagarinho, mas a gente tá crescendo sim, tá? Então, tô bem feliz também com isso. Nosso YouTube tá cada vez mais tendo mais pessoas inscritas, aqui no nosso Instagram mais seguidores, então isso quer dizer que o nosso conteúdo é bom, de alguma forma está ajudando, né, alguém do outro lado, e por isso que é tão importante você estar aqui comigo toda semana, né, nas nossas lives, para a gente poder ter essa troca de informações. Boa noite para quem está entrando. Bem, meu nome é Elisângela. Eu já trabalho no ramo de cortinas há mais de 30 anos, mas eu tenho a loja física há mais de 15, tá? Eu trabalho, né, eu tenho, né, a Cortina e Companhia. A gente trabalha com toda a linha de cortinas sob medida, cortinas com alto padrão de acabamento, e trabalho com persianas também, além de algumas coisas de decoração. Por que eu tô aqui toda semana, tá? Conversando com vocês. A gente decidiu abrir essa página no Instagram e o canal no YouTube justamente para poder passar essas dicas que vocês do outro lado tanto esperam, tanto gostam, né? Eu recebo feedback
todo dia das pessoas, não tem um único dia que eu não recebo feedback das pessoas dizendo, olha, Preta, eu consegui colocar, né, eu comecei a usar as dicas que você me passou e tô gostando do resultado, e às vezes é uma dica muito pequena, mas que de grande valia para outra pessoa, né? Então, por isso que sim, eu amo fazer isso. Nessa época do ano, confesso para vocês que está, né, bem puxado, mas creio que para vocês também tá. Mas eu faço isso com todo carinho, tá? Eu já falei para vocês outras vezes e vou repetir que essa nossa conversa, eu posso estar muito cansada, né, do meu dia todo de perrengue, mas eu chego aqui, realmente essa conversa de uma hora, essa uma hora passa e eu nem sinto, porque é algo muito gostoso a gente ter essa troca de informações, é algo muito gostoso a gente conseguir fazer isso, sabe? Então, e ainda mais, quando vocês dizem para mim que tá sendo valioso, que tá sendo bom, isso realmente é por isso que eu tô aqui, né? Faz eu entender que eu tô no caminho certo e que vale a pena toda noite que eu venho aqui, essa uma hora que eu digo que eu não só passo meu conhecimento, eu aprendo todo dia com vocês e sim, já coloquei dicas que vocês colocaram aí, coloquei no meu ateliê também, tá? Então, por isso que eu só tenho a agradecer a presença de vocês, a companhia de vocês de toda terça e de toda quinta, né, nas nossas lives. E enfim, tô muito feliz com tudo isso, tá? Desculpa. Bem, nas terças-feiras, gente, sempre a gente faz a terça das respostas. Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha. Às terças-feiras... Opa, tocou com o bichinho na minha garganta. Nas terças-feiras uma live só de respostas. Essas respostas são das perguntas que vocês deixaram lá na caixinha, que geralmente não, sempre eu coloco no domingo, tá? Então, por que eu gosto que colocam a pergunta lá? Porque eu recebo perguntas diariamente no direct ou no meu WhatsApp e eu acabo muitas vezes esquecendo, não porque eu não quero responder vocês, é porque realmente eu acabo às vezes não juntando essas perguntas. Como eu tenho também o perfil da loja, acaba ficando da minha loja, né, da Curtindo Companhia, então acaba ficando muita informação e sinceramente muitas vezes eu esqueço. Até falando nisso, quero pedir desculpas para algumas pessoas que eu tô devendo algumas respostas, mas eu que realmente, né, o tempo tá bem corrido mesmo, tá? Então por isso que eu gosto tanto que vocês colocam essas perguntas lá na caixinha, porque daí eu faço o seguinte, eu venho aqui, eu imprimo a minha folha e eu consigo responder vocês, porque as perguntas estão todas juntas, tá? Então é bem importante vocês fazerem isso lá no final de semana, no domingo, para hoje eu poder estar respondendo, tá? Desculpa aí. Tá. Antes de eu começar... Não, eu já vou responder uma pessoa aqui que me perguntou sobre como que eu faço. Boa noite para quem tá entrando. Rosane, Nilzete, boa noite. Como que eu faço a prega no blackout? Eu acabei pegando até um blackout que eu tenho montado aqui na produção. Aqui não, né? Minha produção já mudou, mas enfim, tinha uma cortina ali montada. Eu vou mostrar para vocês como que fica esse blackout, como que eu costumo trabalhar com esse blackout, tá? Vou mostrar para vocês, eu acabei trazendo um pedaço de uma cortina que eu tinha ali, que não tá finalizada, tá, gente? Mas só para vocês entenderem como que eu trabalho com o blackout, tá? Tanto o blackout quanto o forro, tá? Gente, ela ainda não tá finalizada, tá? Ela não tá finalizada, então vocês não reparem que tem um pouquinho de fio ainda, tá? Mas é só para realmente eu poder responder a pergunta da pessoa que deixou. Ó, aqui eu não coloco intertela, tá, gente? Não coloco intertela.
Geralmente, eu faço um cabeçote de 8 centímetros, desculpa, de 6 centímetros. Eu dobro 2 para dentro, eu não faço duplo, tá? Então, eu faço uma vira de 8 com 2 para dentro e ele fica com 6, tá? Eu uso isso como padrão. Forro e blackout eu faço sempre da mesma forma. O que que muda entre o forro e o blackout? Geralmente muda a profundidade da prega, tá? Depende muito de como eu faço a venda, de como eu quero realmente que esse blackout fique, esse forro vai ficar na casa do cliente, tá? Mas o que muda quase sempre são as profundidades, tá? Mas a forma, a técnica de fazer esse blackout, esse forro é igual, tá? Então, a gente monta ele, tá? Esse daqui é uma profundidade que quase sempre é essa profundidade que eu uso, tá? Que é de 8 centímetros, tá? Esse eu faço o pesponto, tá? Tu deve fazer o pesponto, tá? Geralmente também eu faço com o espaçamento de 10 centímetros, tá? Mas isso não é regra. Por que que não é regra? Muitas vezes eu posso estar utilizando o espaçamento de 10,5, de 11. Então, como a gente trabalha sob medida, vai depender muito de como que é a medida na casa do seu cliente. Então, você vai ter que calcular para ver se encaixa o 10 centímetros de espaçamento, se encaixa o 10,5, ou se é um pé direito alto, eu gosto de fazer uma prega mais larga, que eu acho que ele tem um caimento melhor, de 12, tá? Um espaço entre elas, né? Então, tem algumas coisas que eu brinco que nem sempre regras são regras, né? A gente precisa entender isso e sempre avaliar qual que vai ser, o que que eu busco de uma cortina. O que que eu quero? Eu quero que fique com uma profundidade maior, com mais tecido? Ou eu quero que fique com menos, tá? Geralmente, nos forros, eu gosto de fazer 10 na frente e 10 atrás. Quando eu falo 10 na frente e 10 atrás, quer dizer que a mesma largura, a mesma profundidade atrás é a mesma distância da frente. A gente pode utilizar essa mesma regra, 11 na frente, 11 atrás, 12 na frente, 12 atrás, entender que a gente faz da mesma forma que faz a frente, faz atrás. Geralmente, forro eu faço dessa forma, tá? Com o mesmo espaço da frente eu faço atrás. No blackout, então, eu não gosto de fazer ele muito volumoso, então eu criei como regra fazer com 8 de profundidade, tá? Fica bem bom. Boa noite para quem tá entrando. Uma dica que eu acho bem legal, tá? De passar para vocês, o avesso dele, então, fica assim, né? Com o pesponto, as pregas não se encontram, tá? Você pode pespontar em cima e embaixo, tá? Nesse caso, então, tem 10 na frente e 8 atrás. Uma dica que eu vou dar para vocês, principalmente para quem prega rodízio à mão, tá? Quando a gente prega o rodízio à mão, a gente tem que ter um pouco de cuidado para passar a agulha realmente bem no tecido. Eu vou até abrir aqui, isso nem era para mim estar falando agora, mas é só porque eu lembrei de passar essa dica para vocês. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, que o tecido ele fica solto atrás, certo? Quando a gente prega à mão, o rodízio, o fixador de argola, enfim, que você prega à mão, se você não costurar ele bem firme, de uma forma que pega o tecido por dentro, tá? Que ele gruda no tecido de dentro, o que que pode acontecer com o peso da cortina? Ele fazer isso daqui, ó. E aqui ele acaba esgaçando, tá? Então, dá para fazer de duas formas quando é pregada à mão. Ou você prega bem fundo, tá? Não que passe do lado de cá, mas que ele pegue o tecido por dentro, para ele ficar bem estruturado. Ou eu passo a costura aqui no meio, ó. Eu abro bem certinho, faço todo o pesponto dele bonitinho e faço uma costura aqui, ó. Ele não aparece, aqui atrás vai ficar uma costura aqui, mas esse cabeçote, essa parte de cima fica muito bem estruturado e não escapa o tecido ali de forma nenhuma, tá? Então, essa é uma dica bem legal. Eu prego tudo na máquina, o rodízio. Então, quando a gente prega na máquina, realmente ele atravessa o tecido. Então, não tem problema. Mas quando a gente precisa pregar o fixador de argola, quando às vezes o modelo é diferente do calcador que eu tenho para pregar na máquina, que eu preciso pregar na mão,
Aí, geralmente, a gente faz essa costura aqui no meio para ele estruturar essa parte de cima, tá? Então, que fica de dica para vocês, então, né, fazer essa costura ou fazer bem arrematadinho, tá, gente? Bem costurado, tá? Para não soltar, tá? Boa noite para quem tá entrando, Jaque, Marta. Tá, acho que eu consegui explicar, né? Eu não falo nome, né, de pessoas, até porque o intuito não é esse, né, de divulgar quem me perguntou, mas que bom, né, que a pessoa, se tá assistindo, conseguiu entender, tá? E se não conseguiu também, a gente tenta novamente numa outra terça explicar de uma outra forma, tá? Mas é bem isso, tá? O legal é quando a gente faz a explicação na live, às vezes na hora que a pessoa fala, que eu tô falando, desculpa, às vezes você não consegue entender do outro lado. Mas como fica gravado, então o que eu sugiro para vocês? Vão lá, assistam novamente, que fica mais fácil de vocês pegarem essa dica, tá? Antes de eu continuar, deixa eu falar uma coisa que eu achei, que eu adorei, né? Quem não gosta de receber elogios. Então, a pessoa me colocou lá na minha caixinha de perguntas, colocou que não tem perguntas, só elogios para você, que é um ser de luz que me iluminou, que ela é muito grata. Na verdade, eu que sou grata por ter vocês comigo, né? Então, muito obrigada para quem colocou. Se a pessoa tá assistindo, ela sabe que foi ela que colocou. Então, obrigada de coração, tá? Tudo que eu tô fazendo é de todo o coração mesmo, e eu fico muito feliz de ver a transformação da vida, do trabalho de vocês com essas pequenas dicas. Ó, boa noite, amor. Tá me vendo? Chegou agora? Coitado, o Valdo hoje levou um susto, né? Susto, levou uma mordida num cachorro hoje. Tá lá com o braço todo inchado. Então, obrigada para quem colocou essa mensagem de carinho, né? É muito bom, né? A gente receber uma mensagem de carinho assim. Então, que bom que tá gostando das dicas. Fico muito feliz, tá? Fico muito feliz. Continua acompanhando que tem muito mais. Desculpa, deixa eu tomar mais uma aguinha. Minha garganta hoje tá danada. Tá. Queria ver se tinha alguma coisa aqui, mas enfim, não tem. Vamos seguir. Tá, outra pessoa me perguntou... antes de eu mostrar a outra... Eu ia mostrar de uma prega, mas eu vou falar sobre... Outra pessoa me perguntou qual que é a profundidade, né? Ou a proporção que eu gosto de usar nas minhas cortinas, tá? Definir proporção é algo que depende muito de como eu faço a venda. Claro que eu já deixei claro para vocês que eu só vendo o que eu gosto. E quando eu falo de vender o que eu gosto, é de eu querer entregar para o cliente o melhor. Se eu sei que a profundidade na prega, vamos usar a prega macho, né? Que é o modelo que eu mais uso, tá? Se eu sei que a profundidade da prega macho, a 3,5 por 1, ela fica mais funda, com um transpasse melhor, é óbvio que eu vou querer vender esse modelo, essa proporção para o cliente, tá? O 3,5 por 1, tá? Por que eu prefiro o 3,5 por 1 e não o 3,30 por 1, tá? Porque a prega eu consigo montar da mesma forma, tanto com a profundidade de 3,5 por 1 quanto a de 3,30 por 1. Mas o caimento dela vai ficar diferente, a quantidade de tecidos vai ficar melhor, vai ficar uma cortina mais encorpada, uma cortina mais alinhada. Então, essa que é a questão quando a gente vai entregar o nosso trabalho. A gente precisa, sim, convencer o cliente que se a gente fizer com uma profundidade maior, a gente não está fazendo isso pensando em vender 1 metro a mais de tecido.
A gente está pensando isso porque o caimento da cortina, o resultado do teu trabalho vai ser diferente. Aproveitando essa pergunta, eu já vou engatar na outra, que foi me perguntado como que eu faço quando o cliente já vem com a ideia pronta. O que eu posso falar para vocês quando isso já parte muito de vendas, né, gente? Quando o cliente já vem com a ideia pronta, e sim, acontece bastante, tá, do cliente vir com a ideia pronta, a gente precisa convencer o cliente que se a ideia pronta do cliente não for a que você concorda, né? Se for uma ideia que você, como profissional da área, você sabe que esse trabalho não vai ficar legal, que o resultado não vai ficar legal, ou porque o tecido não vai dar certo naquele modelo, ou porque, enfim, N motivos, né? Ou porque qualquer, sei lá, o modelo que ele escolheu não é o mais indicado para aquele tecido. O que a gente precisa fazer? Aí vem o poder do convencimento. Como que eu vou convencer o meu cliente que o que ele está me sugerindo, né, não é o melhor modelo ou o melhor tecido, enfim, para aquele determinado ambiente? Você tem que ter argumentos que provam que sim, você está certo. Como que tu vai conseguir esse argumento? Uma coisa que eu sempre falo para vocês, e eu já ouvi até inclusive de alunos, né, que me falaram assim: Preta, eu cheguei até você por causa de uma foto de uma cortina bem feita. Quando a gente monta quando a gente faz um trabalho bem feito, qual que vai ser o teu argumento para convencer o teu cliente? A prova que o trabalho que você fez é bom. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter, tá? Ah, Preta, você só faz o que você gosta? Não. Muitas vezes a gente não consegue convencer o cliente do contrário. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, eu nunca deixo de falar. Se o cliente, decidiu fazer e ele quer fazer, óbvio, eu vou fazer, né? A gente também tem que ter o bom senso. Mas o cliente precisa entender que talvez o modelo que ele escolheu não é o mais adequado e não vai ter o caimento ou alinhamento, ou enfim, né, que deveria ter. Quando a gente faz isso, que a gente tenta passar os argumentos para o cliente, mas mesmo assim ele quer fazer, ele não vai te incomodar depois, porque você falou tudo que você tinha que falar. Apesar que eu continuo insistindo. Por quê? Porque eu gosto de entregar um bom trabalho, tá? Eu confesso que eu já fiz, como eu já disse, mas eu não chego nem a postar essa foto, porque eu acabo perdendo a vontade de fazer um trabalho que eu sei que o resultado não é aquilo que a gente quer entregar, entendeu? E essa é a parte mais legal. Essa é a parte mais legal de tudo, que quando eu falo de a gente ter conhecimento, é um conhecimento de tudo, da necessidade do cliente, do modelo que vai dar certo com o tecido, se o tecido vai encolher, se o tecido vai amassar, se esse tecido vai ser bom, enfim, para um lugar que pega sol. Essa forma que eu falo para vocês, que eu já falei várias vezes, de esmigalhar informações, é isso. Porque muitas vezes, lá na casa do cliente, ou, enfim, numa loja, numa foto de uma revista, na casa do cliente, não, lá na casa, sei lá, de um amigo, de o que ele viu, ou, enfim, numa vitrine de uma loja, ou numa foto, numa revista, ela é linda, mas ela não é funcional. Todos esses pontos a gente tem que analisar. Todos eles. Todos. Para que serve? Qual a necessidade? Como você vai abrir? Hoje eu fui atender uma cliente hoje pela manhã
A gente tá montando, até postei lá nos stories da Cortina e Companhia, repostei e a gente, né, coloquei também nos stories da Cortina de Alto Padrão. Mas, gente, essa casa vai ficar maravilhosa. Eu vou postar tudo para vocês, vai ficar maravilhosa. Mas hoje eu chamei a cliente lá, porque ela viaja muito, enfim, quase não consigo conversar com ela e eu tô na parte final. O que é a parte final? A questão de, como que eu vou colocar? Como que eu vou amarrar o chale? Eu vou fazer o amarrado puxado para lateral, ou vou fazer ele centralizado? Como que eu vou dividir essa cortina? Como que você abre? Você usa muito essa porta? Essa porta você tem muito acesso ou você mantém essa cortina fechada? Então eu chamei ela para quê? Para cada ambiente eu colocar todos esses pontos para ela. Teve um ambiente que ela falou assim para mim: pois é, né, Preta? Eu não tinha pensado nisso, mas aí vem aonde que a gente precisa pensar pelo cliente, porque o cliente é leigo no assunto. Então, quando a gente consegue ter todo esse conhecimento, tá? E realmente passar para o teu cliente todos os prós e contras de tudo, você vai ver que o resultado do teu trabalho vai ser incrível, porque você vai sim conseguir entregar para o cliente um bom trabalho e além de tudo isso, você vai conseguir suprir a necessidade dele. Quando você consegue isso tudo, você ganhou o cliente, tá? Você vai conseguir, esse teu cliente vai ser sempre teu cliente, porque ele vai lembrar que você pensou em todos esses pontos, tá? Então guarda isso, tá? Minha explicação alongou um pouco, mas é porque eu sinto essa carência, tá? No mercado, nesse nosso ramo, tá? Porque não é só fazer a cortina, não adianta a gente só fazer a cortina. É um conjunto, e quando eu falo do conjunto, é desde lá quando você foi tirar a medida. É desde lá quando você indicou para ele o tecido, você indicou o modelo, você entregou, enfim, até a forma de dividir a cortina, se você vai fazer em 2 folhas ou vai fazer uma cortina inteira, como que abre essa porta, enfim. Então isso tudo, juntando tudo isso, se você conseguir entender de fato e de verdade isso, o resultado do teu trabalho não tem como dar errado, gente, não tem. Então, quanto mais informações você conseguir captar, conseguir pegar do teu cliente, mais positivo vai ser o resultado do teu trabalho, tá bom? Enfim, falei demais, louca pra bater uma tosse, né? Começa a falar muito, daqui a pouco já começa a tossir aqui. Vou tomar mais uma água. Gente, às vezes é bom a gente conversar um pouquinho, não só falar da prática da cortina, né? Eu vejo tanta falta de informação disso, gente. Eu vejo tanta falta de informação que eu fico pasma quando eu vejo pessoas que já estão, às vezes, anos no mercado e mesmo assim não conseguem identificar esses pontos, sabe? Essas coisas que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante. Extremamente importante, tá? Vamos lá, é que eu já matei 2 perguntas numa só, tá, gente? Por isso que alongou um pouquinho, tá? A outra pessoa me perguntou, nossa, essa eu aqui não tenho aqui na minha produção, tá? Tá lá no outro galpão. E acabei não conseguindo tirar o tempo de trazer esse rabo de rato aqui, né? E nem o sutashi, né? Que é quase a mesma coisa, esse acabamento. Ela me perguntou como costurar o rabo de rato, ou sutashi, que é igual, parecido, né? Mas a técnica é a mesma, para ficar bem retinho com a costura bem no meio dele. Eu não consegui ainda. Então, eu não uso nenhuma técnica diferente, tá? Eu uso o próprio calcador da máquina, tá? Ele se encaixa bem no meio. E eu consigo costurar bem retinho, tá? Talvez o calcador da tua máquina seja um pouquinho mais largo. Existe alguns, mas não é muito, tá? Geralmente ele é meio padrão, né? A largura do calcador. Não sei, né?
Existe outros pés, né, calcadores, né, diferentes, né? Dá uma analisada se o teu calcador não é um pouco largo, né, no meio, porque o que eu trabalho, ele encaixa bem certinho no meio, tá? E a gente consegue tranquilamente fazer essa costura com que ele fique no meio, porque ele nem chega a dançar, tá? Ele vai bem certinho. Talvez uma outra questão é dar uma firmada, né? Começou a costurar o rabo de rato ou sutache e dar uma firmadinha com a mão. Essa nossa mão que a gente tem que auxiliar na costura, ela não é para puxar, é para ele deixar mais alinhado, para te conseguir ter uma firmeza na hora de você costurar, tá? Então, talvez seja isso, tá? Eu imagino que os calcadores são muito parecidos, tá? Talvez não são iguais, né? O espaço, eu falo, né? Ali onde pega a agulha, entre os dois, como que eu vou falar? Me fugiu a palavra agora. Onde bate a agulha. De vez em quando me bate uns brancos aqui, gente. Mas entre os dois dentinhos, não é dentinhos, entre os dois, não sei, esqueci a palavra, agora me deu um branco. Mas vocês entenderam, né? Costureiras aí vão entender o que eu tô falando, né? Que talvez o espaço entre, não sei, ali, onde bate a agulha, ele é maior, tá, gente? Acabou me dando um branco, tá? Mas só analisar isso que eu acredito que vai conseguir sim costurar o sutache ou o rabo de rato de uma maneira bem certinha e dando uma firmadinha na parte de trás, que sempre quando a gente firma com a mão lá atrás, facilita bastante na hora de pregar. Oi, Nina, boa noite, tudo bem? Veio pegar umas dicas para costurar também? Tá, gente, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês uma outra coisa sobre uma prega que foi me perguntado. Vocês estão tão quietinhos aí? Eu vou de novo perguntar, vocês estão aí ainda ou estão cochilando? Porque quando estão tudo quietinho, eu já disse, ou a live tá muito boa, que estão muito atentos, ou tá uma droga e eles não estão nem aí porque eu tô falando, né? Então eu não sei qual das duas coisas né, hoje, né? Então todo mundo quietinho, não estão comentando nada, estão só de olho, escutando, acho que estão prestando atenção, né? Vamos pensar que é isso. Vocês estão aí ainda ou já estão cochilando na frente do celular aí? O Valdo tá de olho? Professora de milhões, já aqui, ó. Ó, Ricardo, tão atento aí, ó, então tá bom, então. Não, tem que perguntar, né, gente, porque senão eu fico sozinha aqui. Presente. Deu boa. Que bom. A Janice também tá de bituca. Então tá jóia, a Celeste presente, dá bom então. Isso aí, a Nilzete também tá, então dá boa. Pensei que eu tava falando sozinha aqui, então se vocês estão aí, nem pisca. Não, pode piscar, tá? Senão daí não vai conseguir, vai travar teu olho, pode piscar, tá? Não tem problema. O importante é escutar. Ai, gente, então deu boa. Que bom que vocês estão aí. Tá. Ó, tem mais gente aprendendo com a Preta, é isso aí, que bom, fico feliz. Então deu boa, sim, pelo menos eu vi que vocês estão aí acordados do outro lado, tá, gente? Tava olhando os comentários aqui. Vamos lá, então. A outra pessoa me perguntou como que faz a prega tombada. Eu confesso para vocês que, como eu já falei, né, para os novos que estão entrando agora, mas a gente tá em fase de mudança aqui na loja, né? Então, quando eu iniciei com as minhas lives, a minha produção era aqui atrás, tá? Então, era fácil até de eu buscar as coisas e tal. Agora, a gente tá em fase de mudança, a gente vai mudar a loja aqui também, né? A loja, mas a parte da produção já mudou. Um galpão que foi construído e tal, né? Não é nosso, né? Mas enfim. E o galpão já mudou, então a minha produção já tá lá. E a loja ainda tá aqui, então eu faço a live aqui e a minha produção tá lá. Então muita coisa eu não tenho. E hoje quando eu fui imprimir as folhas, as perguntas, eu pensei, meu Deus, e agora, né? Mas eu vou tentar explicar também. Fui aqui, peguei um pedaço de tecido que eu tinha, né? Mas eu vou tentar explicar como que é essa prega, né?
Quando a gente fala de prega tombada, isso eu descobri no curso, né, também com as minhas alunas, né, meus alunos, né, é que cada região do nosso país, né, cada região fala de uma forma diferente. Isso serve para as pregas, isso serve para as barras, isso serve para um monte de coisinhas que eu falo de uma forma e às vezes a pessoa que tá lá, sei lá na Bahia, tá lá no Rio Grande, enfim, São Paulo, falam de uma forma diferente, o nome é diferente. Então eu vou responder da maneira que eu entendo que é a prega tombada. Talvez vocês aí vão pensar, vão falar de uma outra forma, mas eu conheço a prega tombada da forma que eu vou mostrar para vocês, tá? Só para explicar, né? Ah, foi você que perguntou, agora que eu vi. É que geralmente, Isabel, eu não... Obrigada, tá? Geralmente eu não falo, né? Lógico, se você quer se identificar e dizer que foi você que falou. Eu sempre digo que o intuito aqui não é nem divulgar, né? Quem fala, né? Quem pergunta, né? É realmente responder. Mas, né? Se você se pronunciou, tudo certo. Obrigada pela tua pergunta, tá? Obrigada, sim. Se vocês não colocar as perguntas ali para mim, a terça-feira é um dia que não tem sentido, né? Então, por isso que eu sempre peço para vocês sim colocar pergunta, qualquer tipo de pergunta, e eu vou vir aqui falar para vocês da minha maneira bem simples mesmo, para vocês entenderem, né? Ontem eu até estava comentando sobre isso, que eu gosto de falar a mesma linguagem de vocês. Não adianta eu vir aqui falar palavras difíceis e falar coisas que vocês não vão entender. Então, por isso que assim, ó, eu sempre gostei, desde o início, de falar na mesma língua de vocês aí, tá? Então, quando às vezes eu falo uma coisa diferente aqui, ou falo errado, como já fiz isso em live, falar alguma coisa errada, eu acho que é assim, é isso que é o legal, né? A gente ser transparente e falar de uma maneira que vocês consigam entender. Que bom que você tá gostando, tá? Continua acompanhando, tem muita coisa boa ainda vindo por aí, tá, gente? E claro, né, o que eu já falei em outras lives também. Principalmente nas terças-feiras, que são lives de respostas, muitas vezes eu vou responder coisa que eu já respondi outras tantas lives, mas eu sempre vou responder, gente. Por quê? Porque sempre vai ter pessoas novas e às vezes naquele momento, quando eu respondo a pergunta, a outra pessoa ali do lado, que talvez nem foi ela que perguntou, mas ela vai sim, vai servir para ela também, tá? Ai, que legal, Janice, que bom, Janice. Tem algumas coisas que às vezes é só uma dica, né? Eu até achei que não ajudei muito, mas é uma dica que vale a pena a gente, né, apostar e fazer, tá? Mas como eu falei, eu e a Janice trocamos umas figurinhas às vezes, né, Janice? E daí ela né, a gente trocou uma figurinha sobre a cortina de veludo, que realmente é uma cortina... Eu falo que a cortina de veludo, eu considero o tecido de veludo um dos mais difíceis de trabalhar. Ou chatos, talvez, né? Nem sei se é difícil a palavra, chato de trabalhar. O resultado é perfeito, fica lindo, fica poderoso, né? Uma cortina de veludo, mas ela é chata pra caramba pra fazer, né? Ela tem que ter muito cuidado. Vamos lá. Isabel, né? Isabel, então assim, só me desculpa porque realmente eu não tive tempo, né, de buscar fazer essa partezinha aqui que eu queria trazer ele bem bonitinho para você, mas assim, como você acredito que você é costureira, então eu creio que eu mesmo mostrando aqui você vai conseguir entender, tá? Eu vou mostrar para você como que eu faço a prega tombada, tá? Vamos pensar que aqui pode ser a intertela, tá? Pode ser com intertela. Na verdade, eu gosto sempre de fazer tudo com intertela, tá? Então, vamos pensar que aqui é a intertela. Eu não tenho nem alfinete aqui, gente. Mas vamos lá, vou tentar. Eu vou dobrar aqui, daí eu vou mostrar ali pra vocês, tá? Porque como não tem alfinete, só pra vocês entenderem, tá? Mesmo que eu não tô dobrando na frente pra vocês verem, mas é fácil, tá? Eu vou conseguir mostrar. Só um pouquinho.
Caso você não consiga entender, eu te prometo que na próxima terça eu preparo um pedaço de entretela, trago os alfinetinhos e mostro pra vocês, tá? Mas eu vou tentar te mostrar como que é a prega tombada. Muito chata mesmo, não sou fã de fazer cortina de veludo e por altura, por causa das emendas. Bem isso mesmo, Ana, mas fica lindo, né? Às vezes eu também não gosto de fazer muito veludo não, tá? Eu confesso. Tá, Isabel, deixa eu ver se eu consigo te mostrar, tá? Ai, que dificuldade. Deixa eu botar um clips aqui. Se não tem uma coisa, tem outra, né, gente? Deixa eu ver se eu acho um clipezinho aqui, que eu já dou um jeitinho aqui. Não tem cão, caça com gato, né? Vamos lá. É que daí se eu consigo firmar com clips aqui, vou tentar. É mais fácil de eu explicar pra vocês, tá? Vamos lá. Nossa, ficou... Olha só. Olha só. Assim, ó. Como que eu faço a tombada? A forma que eu acho que eu falo que é a tombada, tá? Eu vou fazendo aqui, ó, costurado mesmo, tá? Mesmo que ela é com intertela, tá? Dá pra costurar, essa eu costuro em cima, tá? Então, eu pego aqui, deixa eu virar aqui, tá? Deixa eu virar. Então, vamos dizer que eu vou fazer com 10 centímetros, tá? Essa 10 ou 12 é o espaçamento aqui, ó. Então, aqui daí eu tombo pra trás. Acho que eu vou fazer mais uma assim, ó. Claro que daí, se é 10, eu vou fazer com 5 aqui, né? 5 cada lado. Tombo aqui, ó. Então, ela vai dar essa prega aqui, assim. Aí, a outra, eu tombo assim, ó. Eu começo assim, ó. Entende? Em vez de costurar na emenda aqui, ela fica aberta. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar. Ó. Deixa eu ver se eu... Deixa eu fazer mais um, tá, Isabel? Vou fazer mais um, que eu acho que vai ser mais fácil pra mim te mostrar. Que dificuldade, né? Quando a gente não tem as coisas na mão, mas vai dar boa. Deixa eu dobrar aqui. Se eu dobrar mais uma, você vai conseguir entender, tá? E essa prega é bem legal também. Eu já fiz muito dessa prega, tá? Sabe por quê? Porque quando a gente vai recolher ela... ela faz uma sanfoninha também, fica bem bonitinho, tá? Gosto bastante de trabalhar com ela. Faz assim, ó, é porque agora, como eu faço aquele outro modelo de prega, eu acabei até deixando essa aqui de lado, tá? Mas teve uma época, antes de eu aprender a fazer essa prega que eu faço hoje, que eu fazia muito essa prega, porque a prega com a intertela não dá pra costurar por cima, né? Aquele outro modelo. E essa daqui, a gente pode fazer a costura, sabe? Então, eu fazia bastante. Eu até fiz uma sacada gigante, eu acho que de... Gigante, não tão gigante assim, mas eu acho que tinha uns 11 metros, mais ou menos. E ficou bem legal. É bem isso, tá? Como se fosse o contrário da prega macho do lado avesso. Só que daí a diferença, que a forma que eu faço a prega macho... Não é assim, tá? Ó, acho que agora vai dar... Nossa, que linda! Que linda que ficou minha prega! Tá. Ó, então assim, ó. Aqui no caso, comecei pela metade, né, gente? Me perdoa. Vamos pensar que aqui é uma prega, aí eu tombo, mas isso eu posso fazer em cima, na máquina mesmo, tá? Aí tu vem costurando, costura aqui, aí você mede 10. Aí você vem com a outra e você tomba ela aqui, ó. Ó. Você vai colocando ela em cima da máquina e você vai costurando. Na hora que você pode costurar em cima e costurar embaixo. Na hora que você vai abrir ela, que você vai recolher, você prega o rodízio aqui no meio, ó. Aqui no meio. E daí ela vai fazer essa ondinha, ela vai virar pra fora assim, ó. Entende? Ela vai ficar... Meu Deus, eu juro que eu vou fazer semana que vem, Isabel, uma certinha pra você, porque eu não gosto de fazer coisa pela metade, tá?
Ó, Isabel, você que perguntou, você tá conseguindo entender? Ó, aqui tem três pregas praticamente, ó. Deixa eu virar o avesso dela. Ela fica quase igual, tá? Só que em vez de ter transpasse, você vai encostar uma aqui na outra. Ela só não vai ter a costura aqui, ó, na emenda. Ela vai ficar uma do ladinho da outra, assim, sabe? Você conseguiu entender? Se você puder me responder ali. Senão, eu juro que eu vou fazer. Conseguiu entender? Senão, eu juro que eu faço uma pra ti, ó. Mas, ó, é bem fácil de fazer. Você pode colocar, dá bem pra entender aqui, ó. Você pode colocar a intertela aqui normalmente, tá? Aí, você inicia aqui, claro, você não faz do jeito que eu fiz aqui, tá? Coloca isso daqui. Eu peguei um pedaço de tecido lá atrás. Você dobra pra trás, faz a largura aqui certinha, né? Aí, você começa a tombar. Por isso que é tombada. Eu tomo uma pra lá, uma pra cá. Uma pra lá, uma pra cá. Encosto elas bem certinho. Faço aqui, faço embaixo também, tá? E na hora de abrir, ela fica assim, tá? Eu conheço aqui como a prega tombada, tá? Existe uma outra forma que eu já vi também, que eu particularmente não gosto, mas eu já vi também, que também é um jeito diferente de fazer, que é tudo de por um lado só. Também eu já ouvi gente que me chamou e falou, eu conheço a prega tombada assim, que ela é tombada realmente tudo para um sentido só, tá? Então, por isso que eu quis falar para vocês, que assim, às vezes a forma como eu conheço, como eu chamo, talvez para vocês é um nome diferente. Ó, a Celeste tá dizendo que essa que eu mostrei aí em Minas é prega macho. Como faz o cálculo de tecido para essa daqui que eu te mostrei? 3,10, porque vamos pensar assim, como ela não tem transpasse, ela vai ficar exatamente a largura que tem na frente e atrás, então 3,1 por 1, 3,5 por 1, ou tu vai pegar a largura de 3 metros vezes o 3 vezes 3,10, tá? Vai dar bem tranquilo, tá? Pra você fazer, tá? Porque esse o cálculo que a gente faz para quando faz a mesma largura na frente e atrás, tá? Dá bem certinho, tá bom? Pega a parede de 3 metros vezes o 3,10, essa é a quantidade de tecido, tá? Lembrando que eu não trabalho no sentido de alturas, tá? Nesse caso, tá? Se ela for numa altura normal, assim, né? Não muito alta, né? Qual que é a altura dessa tua parede que você vai fazer? Ou você só jogou uma medida só para você entender? Sempre se usa largura vezes a profundidade, a regra que você vai utilizar de tecido, tá? De corte, tá? Meu 10 para as 9, ó, o que eu falei, ó, viu? Queria tirar os clipes. Conseguiu entender um pouquinho, Isabel? A altura é 2,80. Então, eu gosto de trabalhar dessa... É que, assim, as técnicas que eu mostro, os métodos que eu mostro, é um pouquinho diferente, né? Nesse caso, eu faria talvez uma barra embutida, ou faria um embutido em cima na intertela. Tem outras formas que a gente pode fazer para, de repente, deixar um espacinho de barra ainda, já que a altura da tua cortina é 2,80, tá? Isso no curso tudo a gente consegue passar com mais detalhes, né? Falando de curso, gente, então vou falar novamente. Tô bem feliz porque agora a gente lançou, né, os 3 aulões que a gente vai ter no dia 8, 9 e 10 de novembro, tá? E nesses aulões, então você que tem interesse de assistir essas lives, tá? Só vai poder assistir quem realmente se inscrever, tá? Não quer dizer que se você se inscreve ali, você precisa comprar o curso, não tem nada a ver com isso, tá? A questão é que quem quiser assistir esses 3 aulões que eu vou dar no dia 8, 9 e 10 de novembro, precisa fazer o cadastro, precisa se cadastrar direitinho, é direcionado diretamente para o grupo de WhatsApp, se você quiser participar, porque muita gente acaba não participando, mas é legal sim entrar lá no grupo do WhatsApp, do grupo das pessoas que irão assistir a live, tá? Então, é bem legal, se vocês ainda não se inscreveram, vão lá, se inscrevam, tá?
Vão lá, se inscrevam no YouTube, já, né, tem que ativar o sininho lá para receber qualquer notificação, qualquer coisa que eu fizer, qualquer postagem que eu fizer, vocês já vão receber a mensagem. Então é legal porque vocês não perdem nada, tá? É muito legal. Eu vi, Celeste, que tu já tá dentro. Então, assim, lógico, né? A Celeste ia dizer que é uma ex-aluna, mas uma vez aluna, sempre aluna, né, Celeste? Já também vai assistir a live de novo, isso que ela já fez o meu curso, então assim, é legal isso, é muito importante, tá? Tenho certeza que vai ser uma troca bem legal de conhecimento, de aprendizado, tá? Então quem tiver interesse, vai lá, se cadastra, já entra ali no grupo de WhatsApp, que é bem legal. Deixa eu só ver uma coisa aqui, precisa ser 3,30 de tecido. Creio que não, tá? Porque se a regra é a mesma de 3,10, creio que 3,1 vai dar certinho, tá? Lisete, né? Acho que é Lisete, né? É porque eu sempre trabalho com regras, tá? Então, se a regra dá certo em um, ela, pela regra, teria que dar certo na outra, porque a profundidade vai ser a mesma das pregas, entendeu? Essa fachada, ela tem que ficar com 3 metros meses depois de pronta. Ela fechada tem que ficar com 3 metros. Sim, é 3 metros. Sim, tem que ficar com até um pouco mais, tá? Sempre um pouquinho mais de folga, tá? Tu nunca faça a mesma quantidade, tá? Cabeçote embutido, gostaria de pegar a dica. É bastante dicas que a gente tem que fazer, que talvez hoje já não dá mais. Por isso que é interessante colocar lá na caixinha, né? As perguntas. Muitas vezes eu consigo fazer talvez uns videozinhos que a gente consegue estar postando para vocês também, né, do Mão na Massa, né, e sim, esses aulões a gente sim vai colocar a mão na massa para mostrar. A gente tá preparando muita coisa legal, não posso falar agora, mas tem umas coisas bem legais, tá? O cabeçote embutido é fácil de fazer, tá? Tem sim bastante dicas e regras para a gente poder, não é nem regras, mas dicas mesmo para a tua cortina ficar bem alinhadinha, tá? Deixa eu só ver se eu deixei alguma pergunta para cá. 3 metros. Aqui. As perguntas é o seguinte, todo domingo, sempre nos domingos, tá? Só que os stories, ele dura 24 horas, né? Então, quem não viu, às vezes porventura não tem o hábito de olhar, acaba passando e não consegue mais falar. No domingo, sempre domingo, eu coloco lá, aqui nos stories do Instagram, eu deixo uma caixinha de perguntas. Aí tem um campo para você escrever, você vai lá e coloca a tua pergunta lá, e daí eu consigo, como eu falei, imprimir essas perguntas para poder estar respondendo hoje, tá? Então pode ser qualquer tipo de pergunta que vocês tiver dúvidas, se for algo que eu consigo, talvez, né, através de alguma dica, responder aqui na live. Então por isso que hoje sim é a live das respostas, né, com assuntos variados, diversos, tá? Por isso que hoje a gente falou desde venda até falar sobre como faz a prega, enfim, né? É lá que a gente deixa, tá? Mas é só nos domingos que eu coloco essa caixinha de pergunta, então tem que ficar atento lá, tá? Queria convidar vocês para quinta-feira agora, a nossa live de paredes curvas, tá? Mostrar o trilho que é usado, né? Então a gente vai estar mostrando na quinta-feira, então eu conto com a presença de vocês também. Obrigada, Celeste, muito obrigada pelo feedback aí, fico muito feliz, tá? Eu sempre falo que também que muitas coisas para o trabalho da gente, principalmente para o trabalho da gente, tudo que a gente investe é retorno pra gente. Não são gastos, são ganhos que a gente tem, né? E a gente recém terminou o curso, né, Celeste? E as minhas alunas, os meus alunos ainda estão em contato comigo, né? E
quase que diariamente, se não é de um ou de outro, eu recebo mensagem mostrando o trabalho, como isso mudou a vida deles, como isso foi útil, está sendo útil, das dicas que a gente passou. Então é muito legal isso para mim, isso é algo assim que realmente não tem preço, tá? Eu falei isso sempre. E a minha primeira turma foi realmente muito especial e estou muito feliz também com o resultado, né, dos nossos 29 alunos, que foi o que a gente conquistou no nosso primeiro curso, né, Celeste? E graças a Deus, assim, todos os 29 saíram muito satisfeitos e eu muito mais, né? Vocês imaginam, né? Meu Deus, eu muito mais. Então, enfim, tô radiante de tá? Pelo resultado de tudo isso eu brinco, né? Dessa loucura, né? Porque os novos cursos que a gente vai conseguir vender, sim, já vão ter o feedback desses alunos que já fizeram o curso. Mas e eles, né? Que entraram de cabeça nisso, que entraram de cabeça comigo nessa jornada e chegaram ao final e estão usufruindo de tudo, dos benefícios que o curso trouxe, porque não é só vocês comprarem um curso ou só eu vender um curso. É sim, esse curso trazer conhecimento para vocês poderem melhorar o trabalho de vocês conseguirem sim fazer uma cortina de alto padrão de qualidade. Quando a gente consegue colocar no trabalho da gente o alto padrão de qualidade, o teu trabalho, você vai chegar lá no topo, tá? Você vai chegar no topo, porque você precisa provar que sim, o teu trabalho é de qualidade, é de cortina de alto padrão. E quando eu falo alto padrão, eu não tô falando de uma cortina cara. Não é isso, não é nisso que eu quero que vocês pensam. É cortina de alto padrão de qualidade. E sim, por que não? Quando você muda o teu trabalho para uma cortina de alto padrão de qualidade, quando você consegue fazer uma cortina de alto padrão de qualidade, automaticamente o teu público vai mudar. Porque vai procurar, você vai ser procurada sim por pessoas que vão valorizar a tua mão de obra, por pessoas que vão sim entender a diferença de uma cortina bem feita de uma cortina feita de qualquer jeito, tá? Então, por isso que eu insisto tanto em dizer para vocês que sim, coloquem em prática tudo que aprenderam, levem isso com vocês para a vida, porque o curso passou 45 dias, mas o que vocês aprenderam ali, vocês têm que levar para a vida de vocês. Fazer bem feito tudo o que vocês forem fazer. Muito bem feito. E isso sim, o resultado vai chegar. Então, assim, quem não se inscreveu, vai lá e se inscreve, tá? Vai lá e se inscreve. De novo, vou convidar vocês para a live de quinta-feira falando sobre parede curva. Espero vocês de novo na minha companhia na quinta-feira às 8 horas da noite, tá? E agradeço todos vocês que estiveram comigo de novo nessa live, né? E na próxima terça a gente vai estar de novo aqui respondendo as perguntas que vocês deixaram. E espero ter conseguido explicar para vocês um pouquinho da forma que eu trabalho, passar um pouquinho do meu conhecimento. Muito obrigada por passar o seu conhecimento. Ai, obrigada. Obrigada para vocês também. Eu falo que se vocês não tivessem aí do outro lado também me assistindo, de nada teria graça, não teria sentido eu estar aqui, tá? Então, se vocês estão aí toda semana comigo, é porque o que eu tô passando aqui, sim, vale a pena. Vale muito a pena, tá? Então, obrigada para vocês pela companhia e espero vocês na quinta-feira. Boa noite, bom descanso para vocês também. Beijo!